Olá, nobres parlamentares, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos conversar sobre uma pergunta que muito se faz. É a respeito do, abre aspas, devolução de recursos para a prefeitura, fecha aspas, por parte da Câmara Municipal. E aí, primeiramente, vem a seguinte pergunta: a Câmara pode devolver recursos para a prefeitura? Gente, eu sei que muitas pessoas repetem este verbo devolver, mas vamos prestar atenção no seguinte: este aqui é o meu mouse. Eu posso devolver o meu mouse para vocês? Eu posso devolver para alguém uma coisa que é minha? Não, eu posso emprestar, eu posso dar, eu posso repassar, mas eu não vou devolver. E aí o que acontece? Quando a Câmara repassa recursos para a Prefeitura, a gente, na verdade, precisa pensar o seguinte: como assim a Câmara repassa recursos para a Prefeitura? O poder legislativo, que a gente fala Câmara no dia a dia, ele é uma das partes dos poderes dentro do município, junto com o poder executivo. É uma mera repartição do poder. O poder legislativo e o poder executivo, ambos estão dentro da estrutura do município. O que existe enquanto ente federado é o município. E o povo paga os seus tributos. Os tributos são repartidos entre a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios. E dentro do município, uma parcela da arrecadação do município fica para o poder legislativo. Não é 7%, não. É um percentual definido na Constituição que até 100 mil habitantes será de 7% de algumas receitas, não é da arrecadação total. Mas o Poder Legislativo, então, tem um limite máximo que ele pode receber dentro de uma parte boa da arrecadação municipal, mas não é a arrecadação toda. E o Poder Legislativo utiliza, então, esse recurso para fazer os seus papéis, para organizar as reuniões, para manter o funcionamento da equipe, para manter a estrutura da Câmara limpa, funcionando, organizada, pagamento de subsídio de vereadores, dos funcionários, etc. E, eventualmente, o valor que a Câmara recebe, que é aquele aprovado na lei orçamentária, com base na proposta que a Câmara encaminha antes da consolidação por parte do Poder Executivo, caso sobre algum recurso, nada impede que esse recurso seja repassado para o Poder Executivo. Vou abrir um parênteses aqui. Há o entendimento de que no último dia do ano, se houver saldo nas contas da Câmara, aí sim esse saldo tem que voltar automaticamente para as contas dos cofres públicos municipais, no caso lá na prefeitura. Mas, por outro lado, há contadores que explicam que na prática esse recurso pode ficar lá na Câmara e vai ser abatido. Nesse detalhe contábil eu não vou entrar, mas na parte prática somente é obrigatório o repasse de eventual saldo se ele existir e no último dia do ano, aí vai ser obrigatório. Mas se existir um saldo acumulado durante o ano, durante o exercício, é apenas uma opção que o presidente, junto com a mesa, vamos falar a verdade, a mesa muitas vezes nem participa dessa decisão, acaba que muitas vezes é o presidente sozinho, decide repassar para o Poder Executivo. E aí o que acontece? A Câmara não pode obrigar que esse repasse seja feito para alguma finalidade específica. A Câmara pode sugerir, como se diz aí nos bastidores, é um acordo de cavalheiros. A Câmara pode dizer: prefeito, nós vamos repassar um recurso para o senhor aqui, nós economizamos, mas nós gostaríamos que o senhor investisse em zerar a fila da catarata, reduzir o passivo em relação a exames, consultas, que o senhor dê um jeito em algumas questões. Existe, inclusive, infelizmente, brecha para coisa ruim. O presidente de uma cidade aí, eventualmente, pode falar para o prefeito que só devolve, entre aspas, não podemos falar devolve, né? Repassa, que só repassa o recurso se o prefeito se comprometer a aplicar em determinada área. Isso é ruim, isso é contra os principais valores que devem reger a nossa sociedade. Infelizmente tem esse risco sim, mas
O que acontece de pior mesmo, de pior, é que em muitos lugares os presidentes de Câmara focam o seu mandato de presidente em não valorizar a Câmara, ou melhor ainda, em não valorizar o poder legislativo, e sim em apenas economizar a qualquer custo o recurso que é da Câmara. E aí, desta forma, eles fazem repasses desses recursos para o Poder Executivo, prejudicando o próprio Poder Legislativo. Isso é horrível e acontece muito em quase todas as câmaras. Qual é a minha opinião? A minha opinião é a seguinte: primeiro, é razoável que o Poder Legislativo apenas solicite o que de fato vai precisar, desde que não ultrapasse o limite. Segundo, é razoável que ele solicite dentro do que ele vai precisar, considerando que ele precisa ter estrutura boa de funcionamento para poder prestar um bom serviço para a sociedade. É razoável avaliar se de fato os vereadores não precisam de assessores ou se precisam. É razoável que tenha uma impressora funcionando. É razoável que o microfone dos vereadores funcione durante a reunião. É razoável que as reuniões sejam transmitidas ao vivo. É razoável que a Câmara esteja aberta para a população. Enfim, isso custa dinheiro. E existe esse recurso que é garantido para a Câmara. E, continuando o raciocínio, se depois de manter toda a sua estrutura em bom nível de funcionamento, oferecendo um bom serviço para a sociedade, se ainda assim houver economia, nada impede que essa economia seja repassada para o Poder Executivo. E aí eu vou trazer para você um questionamento de alguns vereadores, aqueles que esquecem que a função do vereador também é fiscalizar. Muitos vereadores falam assim: é bobeira a Câmara repassar recursos para a Prefeitura, porque esse recurso vai ser desperdiçado lá na Prefeitura. Ô meu amigo, presta atenção. Minha amiga, vocês são vereadores, estão vereadores, melhor dizendo, uma das suas principais funções é a de fiscalizar como o recurso público é usado. Se houver desperdício na utilização do recurso público, eu vou te contar uma coisa, não fique chateado, mas é culpa sua também. É culpa sua também, porque é sua função fiscalizar e já ir identificando os pontos em que pode ocorrer o desperdício, para antes que ocorra o desperdício, você já ir apontando, solicitando soluções, solicitando que aquilo não ocorra. É claro que você não vai conseguir sempre se antecipar ao problema, mas é necessário que você esteja atento a tudo que aconteça, e se houver desperdício, você vai tomar as providências necessárias, como, por exemplo, estudar o Decreto-Lei 201 e a Lei Federal 8429. Vai procurar estudar sobre os crimes de responsabilidade e sobre a improbidade administrativa. Por exemplo, é crime de responsabilidade são crimes de responsabilidade todos aqueles atos que atentem contra os princípios da administração pública. E, só para dar alguns exemplos, vamos voltar para aqueles princípios lá do artigo 37 da Constituição: legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência, e existem muitos outros, como a gente tem muito falado a respeito do princípio da finalidade. Mas, enfim, é possível, então, haver esse repasse? Sim, é possível. Mas vamos lembrar, o poder executivo e o legislativo devem estar no mesmo nível de igualdade. Os poderes são independentes e harmônicos entre si. O que acontece em muitos lugares é que a prefeitura acaba sendo colocada em um nível de muito maior importância, e a gente precisa o quê? Resgatar a relevância do poder legislativo. Quando a Câmara fala que ela devolve recurso para a Prefeitura, fica parecendo então que a Câmara está com recurso que não é dela, porque se ela devolve, não é dela, é dos outros, é da Prefeitura. Então fica dando a impressão que por que a Câmara devolve uma parte? Por que ela já não devolve tudo de uma vez então? A Câmara está desperdiçando? Esse discurso faz a Câmara fica lá no chão. Não, na verdade a conversa tem que ser o seguinte: olha, a Câmara se esforçou, os vereadores abriram mão de assessores, os vereadores abriram mão de ar-condicionado, de o que quer que tenha sido de fato, não é para ficar inventando também, né?
E, graças a esse esforço, houve economia, sem prejudicar a qualidade do serviço prestado, e a Câmara, por seu esforço, então, está agora ajudando que o Poder Executivo entregue mais bens ou preste serviço de melhor qualidade para a sociedade. Vamos melhorar a conversa, o nosso discurso, tá bom? Um abraço.